Então, olha só. Agora, João ele faz uma descrição do trono de Deus. Então, primeiro ele faz uma descrição da glória de Deus. Faltam palavras para ele expressar a glória daquele que está assentado ao trono. E como uma vez como a gente já mencionou, se Deus está assentado no seu trono, ele está governando. Tá certo? O trono não está vago. Existe alguém que está no comando de todas as coisas. Então, na sequência do capítulo 4, é dito o seguinte, ó. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então a gente vai até aqui. Olha só, quantas palavras novamente repetidas aqui, né? 24 anciãos, o trono que a gente já viu, os 7 Espíritos de Deus, os seres viventes, aquele que era, que há de vir, séculos dos séculos e assim por diante. Então, nessa visão da descrição do trono de Deus, novamente, João ele vai fazer alusão a várias situações do Antigo Testamento. Tá bom? A começar por essa aqui dos 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos que estão assentados nos tronos? Quando a gente fala desses 24 anciãos, a gente vai ver o seguinte, a descrição deles, ela já nos dá uma dica de quem seja eles. Olha só, eles estão vestidos de branco e nas suas cabeças estão o quê? Coroas de ouro. E eles estão assentados sobre tronos. Tá certo? Se a gente lembrar das promessas feitas aos vencedores nas mensagens às igrejas, a gente vai ver que muitas daquelas promessas a gente vê o cumprimento nesses 24 anciãos. Olha só, para a igreja de Filadélfia foi dito que eles fariam o quê? Eles iriam vestir o quê? Seriam cobertos de vestiduras brancas e andariam junto com Cristo. Para a mensagem da igreja de Laodiceia, o que foi dito? Que ao vencedor ele se assentaria junto ao trono, assim como Cristo venceu e se assentou com o Pai. E tem a promessa da coroa de ouro, que para quem que era? Quem que pode ajudar a gente aí? Agora eu não lembro. Para quem que era a promessa da coroa de ouro? Esmirna? Esmirna, né? Não, peraí, deixa eu conferir. Acho que é Esmirna mesmo, porque Esmirna tinha 2 promessas, né? Não ia ter a segunda morte. Isso. E teria o quê? É Esmirna, né? É. Isso, olha lá, a coroa da vida, tá certo? Ser fiel até a morte ainda tinha a coroa da vida. Exatamente. Então, esses 24 anciãos, eles possuem, já ali naquele tempo, o cumprimento de promessas que são feitas para os vencedores de cada uma das 7 igrejas. Tá certo? Então, isso nos leva a supor, a gente não pode afirmar com certeza, mas a gente pode supor que esses 24 anciãos são pessoas, são humanos, tá certo? Que viveram aqui na Terra e que em algum determinado momento eles ascenderam ao céu junto com Cristo. Como assim? Se a gente olhar para a história bíblica, né, a gente já tem algumas pessoas que estão no céu, né? Então a gente tem Enoque, que foi levado para o céu. A gente vai ter Elias, que foi levado para o céu. A gente tem Moisés, que foi ressuscitado e foi levado ao céu. Ou seja, 3 pessoas já estão lá, tá certo? Então essas 3 pessoas poderiam muito bem estarem vestidas de branco, usando uma coroa e assentadas em trono, porque foram vencedoras também. Agora, se a gente vai lá em Mateus capítulo 27, olha só que interessante.
Mateus capítulo 27. A gente vai ver que na ressurreição de Cristo, algumas pessoas ressuscitaram junto com ele. Olha só. Vinte e sete não, 28, né? Não, 27 mesmo. Olha só, 27 lá no capítulo 51 e 52, ó. Mateus no capítulo 27, 51 e 52, está escrito assim, ó. Quando Cristo morreu na cruz, né? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E no verso 53 diz o seguinte: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, na morte e ressurreição de Cristo, muitos que estavam mortos ressuscitaram e entraram em Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Tá certo? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, santos ressuscitaram junto com ele. Só que esses santos não estão aqui até hoje, né? E lá, se a gente for em Efésios, por exemplo, se a gente for um pouquinho lá para frente, Efésios capítulo 4, olha só. Ali, Paulo ele vai dar uma descrição de pessoas que ascenderam ao céu junto com Cristo. Então, lá em Efésios capítulo 4, Efésios depois de Gálatas, Efésios capítulo 4, verso 8, Paulo ali ele vai fazer uma menção de um salmo, agora eu não lembro qual que é o salmo aqui, mas essa mesma passagem também está em um salmo. E lá em Efésios 4, verso 8, diz o seguinte, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então está falando o quê aqui? De Cristo. Cristo, quando ele ascendeu ao céu, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, aqueles que estavam no cativeiro do pecado, que estavam no cativeiro da morte, eles foram ressuscitados e levados junto com Cristo para o céu. Tá certo? E depois Cristo concedeu o quê? Dons aos homens, que aí é a descida do Espírito Santo. Então, esses 24 anciãos aqui, eles podem muito bem ser o quê? Os profetas que já estavam no céu, junto com as pessoas, esses santos que ressuscitaram junto com Cristo e ascenderam ao céu junto com ele. Porque as características que eles possuem não são de anjos, mas são do quê? De vencedores. Tá certo? Então, esses 24 anciãos aqui estão assentados em tronos, ali como se fosse um conselho especial, né, diante do trono de Deus. Eles têm as características de seres humanos que venceram pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? E ali no verso 5 diz o seguinte, ó. Aí outro ponto interessante é o seguinte, por que são 24, né, anciãos? O rei Davi, ele havia estabelecido turnos de 24 sacerdotes para servirem no templo. Tá certo? Então, durante um determinado período do ano, 24 sacerdotes, eles iam servir no templo. Depois terminava esse período e aí outro grupo de 24 sacerdotes prestavam seu serviço no templo. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, a gente tem essa descrição desses turnos que foram feitos pelo rei Davi. Tá bom? E isso leva também a entender algo que é dito lá no primeiro capítulo, né? Que fala que Cristo comprou, né, cada um de nós para sermos o quê? Reis e sacerdotes. Tá certo? Então, esses 24 anciãos que estão assentados em tronos, eles são reis, e por estarem servindo a Deus ali, eles são também sacerdotes. Então, mais uma evidência que enfatiza o fato de que esses 24 anciãos são humanos que, pelo sangue de Jesus, venceram. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.